Magazine RCA. Bom dia, bem-vindos a mais um Magazine RCA, este sábado, dia 20 de março, comigo, Lino Inocêncio, e trazendo até aqui aos estúdios do Rádio Clube de Angra, não um, mas dois elementos, em particular do Clube Náutico de Angra do Heroísmo, clube náutico mais antigo da Ilha Terceira, o segundo em termos de longevidade do arquipélago dos Açores. Antes de mais, agradecer a presença de José Gabriel Alum, ele que é o presidente da direção, e André Avelar, é presidente da mesa da Assembleia Geral, entre outras funções que vai desempenhando no Clube Náutico de Angra do Heroísmo. Agradeço a presença dos dois, José Gabriel, obrigado, e André Avelar. Obrigado. Muito obrigado. Vamos começar então pelo aquilo que eu lancei, ou seja, estamos aqui perante dois elementos daquele que é o clube náutico mais antigo da Ilha Terceira, um clube já quase secular, é de fundação do ano de 1935 e subejamente conhecido pelas gentes, não só de Angra do Heroísmo, da Ilha Terceira e principalmente dos Açores. Começando pelo José Gabriel Alum, que é presidente da direção desde 2019. Antes de mais, há que haver uma razão para alguém se candidatar à presidência da direção de alguma instituição, neste caso foi a do Clube Náutico. A razão é simples, é querer fazer mais um bocadinho pelas modalidades náuticas. Nem sempre o clube passou por boas fases, e numa fase menos boa achamos por bem que havíamos de lançar um desafio que era voltar a ter modalidades. Não tínhamos qualquer tipo de modalidade, não é um desafio muito fácil de conquistar, mas é um desafio que dá um gozo imenso. Aos poucos tem vindo a aparecer e a florescer, mas ainda há muito por fazer. O José Gabriel Alum tem alguma ligação antes ao mar? A única ligação que eu tive ao mar em toda a minha vida foi gostar muito de pescar. Eu pensava que era de gostar de peixe, que essa também é uma ligação que eu tenho. Também gosto muito de peixe. O André que foi nosso convidado no programa que realizamos durante as virtuais Festas da Praia 2020. É verdade. E que muito nos honrou com a sua presença. André, o mar sei que faz parte integrante da tua vida desde há muito tempo. Estar presente num clube como presidente da mesa da Assembleia Geral, que é o organismo mais importante de qualquer instituição, é sempre também um orgulho, mas acredito que seja a parte mais prática, a parte de andar mais na água, que te atraiu para estas andanças. Sem dúvida nenhuma. Tenho aqui um agradecimento aqui ao Sr. Presidente pelo convite que me lançou na altura para Presidente da Assembleia. É uma honra ser um Presidente de uma Assembleia, de um clube com tantos anos e principalmente uma atividade que a mim muito me agrada, que é o mar, todas as modalidades que tenham a ver com o mar. Mas mais do que isso, o que me fez entrar neste projeto foi reconhecer uma direção dinâmica, uma direção que está cada vez mais alinhada com o desporto náutico, com o desporto e formação de atletas, que é, para mim, o mais importante neste momento. Cada vez mais o clube tem novos desafios. Foram tempos difíceis em anos anteriores, difíceis também para outras direções, porque um clube só cresce, um clube só vai avançar, só vai ter o seu desenvolvimento se tiver classes jovens, se conseguir mantê-los para depois ter uma classe adulta que possa ter níveis de performance ou de execução ou de competição, que se consiga manter o desporto como algo que tem que ser inerte às nossas ilhas, à nossa região e principalmente aqui a Angra. Cada vez mais temos que virar o desporto para o desporto do meio ambiente, aproveitar os recursos que nós temos, aproveitar e respeitar, não é só aproveitar, mas respeitar principalmente o ambiente que nos proporciona espaços fantásticos para a prática do desporto e, neste caso, a prática do desporto náutico. Uma das coisas que eu tenho vindo a notar é que o Clube Náutico nos anos mais passados
não se ouvia falar muito das modalidades do Clube Náutico, cada vez mais vão aparecendo as iniciativas e de facto neste período que passou e que ainda estamos, mas aquele período ali na altura do verão em que o Clube Náutico e os mares, o mar ali, a Baía, estava sempre preenchida com muita gente jovem a praticar a canoagem. Vi também um curso de apneia a ser realizado, portanto houve essa preocupação por parte da direção que o José Gabriel Alam encabeça de querer dar uma volta, porque acho que foi isso que aconteceu com esta direção. Eu acho que um clube sem formação e sem modalidades não tem alma, e não tem alma e não tem futuro, porque ao trazer a miudagem para o desporto náutico garante de alguma forma também o futuro, porque entranham-se no clube, entranham-se no que é a dinâmica do próprio clube, e é a única forma de garantirmos um futuro. Assim, o futuro do clube passa mesmo por as camadas jovens. Uns eventualmente ficarão só no desporto, outros passarão a ser sócios do clube. Aliás, neste momento até são sócios do clube. E vai-se entranhando e vão gostando, porque temos que dar um passo em frente e temos que passar isso para as gerações vindouras. Quer dizer. Agora, as modalidades, a alma de um clube tem que passar por modalidades, tem que passar por desporto náutico. E quanto mais novos, melhor. Não quero dizer com isso que modalidades não é aberta a toda a gente, que são todas abertas a todas as idades, mas para garantir o futuro temos que começar pelos mais jovens. Uma das questões que se prende muito com este tipo de modalidades tem a ver com o material. Mais do que ter miúdos, também importa ter material. São materiais que sabemos todos nós que não são, a nível financeiro, muito acessíveis. Como é que está neste momento o Clube Náutico em termos de material para os seus escalões de formação para a prática desportiva? O Clube Náutico teve que renovar a sua frota toda de canoagem. O que havia era muito antigo, o que havia já em muitos casos até já é proibido de usar, e como também não houve muita dinâmica, as coisas foram-se degradando. Teve que se fazer um investimento grande, como disse bem, custa caro, mas para termos os miúdos e para termos as modalidades temos que fazer esse investimento. Não podemos arranjar os atletas primeiro e depois é que lhes dar o material. O material tem que estar adequado àquilo que eles precisam. No fundo, antigamente, tivemos essa conversa há pouco tempo com alguém que dizia que os miúdos faziam as suas próprias canoas antigamente. Quando digo antigamente, não é assim há muitos anos, há 20 e poucos anos já fazia-se isso. Portanto, eles faziam as suas canoas. Hoje em dia isso é impensável. Hoje em dia o atleta quer chegar, tem o seu material e tem que o ter em condições. E os tempos são outros. Não há fórmula de voltar atrás, e ainda bem que não se volta. É bom eles terem esse espírito e eles saberem que isso acontecia, até mesmo para darem o valor àquilo que se consegue neste momento dar a eles, mas não se pode voltar a essa altura. Temos que dar condições aos atletas para terem. Foi assim que a canoagem, será assim com a vela ligeira. Já adquirimos algumas embarcações porque as nossas que tínhamos estavam um bocadinho antiquadas e teve que se fazer alguns investimentos. Os investimentos não são fáceis, nos primeiros anos ainda são mais difíceis porque se não temos modalidades ativas, logo não temos acesso a alguns dos apoios que as entidades têm para... E depois passa muito por exploração de um pequeno barco que temos, os cursos de navegação, que o clube também está credenciado para cursos de navegação, uns cursos de navegação que também vai ajudando e canalizando isso para as modalidades. É a forma que existe de ter modalidades, não há outra forma. Deixa-me só dizer uma coisa em termos de opinião pessoal. Falou num pequeno bar que tem, pode ser pequeno em tamanho, mas em termos
de dinâmica e de convívio social, daquele saudável, é dos melhores que eu conheço, e também estamos ali, parece que estamos numa bancada central de uns Jogos Olímpicos, de alguma prova náutica, porque de facto é um privilégio estar ali e observar aquilo que temos já à nossa frente, não só o mar, como também aquelas serras que vão crescendo por Angra acima. É verdade, somos uns privilegiados em ter aquela localização. E quando digo um pequeno bar, não é diminuir o espaço em si, porque eu próprio gosto muito de lá estar. E é um sítio ideal para quem gosta de estar um bocadinho então, de verão, um bocadinho à beira-mar, a desfrutar com a família, com amigos. Tentamos levar ao clube sócios, antigos sócios, alguns que deixaram de o ser, e tentamos ter alguma dinâmica. E quando digo pequeno bar é no sentido de não é um bar comercial, é um bar comercial, mas não é um bar com o intuito de só ter lucro, só ser uma empresa. É uma extensão da própria É uma extensão da própria atividade, atividade. E que nos dá muito prazer em ter aquela localização. E aquela bela zona balnear onde este verão muitas vezes encontrei ao domingo de manhã e ao sábado de manhã o André por lá a dar aulas, principalmente de pádel, que foi o que eu apanhei mais do André. André Avelar, o material esse está a ser adquirido, já foi adquirido, em termos de atletas e em termos de modalidades, e estando o André Avelar aqui hoje mais como na parte de treinador, e sei que também é juiz, tirando a parte da Assembleia Geral, como é que um treinador que está ao serviço de um clube como o Clube Náutico vê o evoluir do amanhã destas modalidades, e quais são, se também quiseres referir as modalidades que existem neste momento e como estamos em termos de número de atletas na formação? É assim, complementando aqui algumas modalidades que já foram faladas, mas efetivamente o paddle ou o SUP, não é? foi um sucesso este verão, e já começou no verão passado, mas no fim do verão passado, porque teve que haver um investimento aqui da parte da direção. Para quem não está familiarizado, é aquela modalidade onde estamos em pé. Isso mesmo, em cima de uma prancha, parece uma prancha de surf, mas não é, uma prancha maior, e que efetivamente pode ser, no nosso caso, é uma prancha de aprendizagem, que foi aquilo que foi adquirido, que são pranchas insufláveis, de forma a que as pessoas, ao cair, que também caem no momento de lazer e aprendizagem, e por isso são pranchas adaptadas a essa iniciação e principalmente à primeira experiência. Porque mais do que... eu penso... Eu vou voltar aqui um bocadinho atrás, eu acho que temos que mudar um pouco a nossa mentalidade. E quando eu digo a nossa mentalidade, a mentalidade açoriana, nós olhamos o mar ainda com respeito, com medo, eu não gosto de usar essa palavra com medo, mas temos sempre algum afastamento, natural ou não, até acredito que a história assim o diz, fomos invadidos, tivemos piratas, viramos as costas para o mar, construímos fortalezas, e se calhar isso ficou enraizado na nossa consciência açoriana. A verdade é que temos que tirar esses mitos, as pessoas têm que aproveitar, e uma das formas é trazer novas experiências, trazer experiências às pessoas, porque o equipamento é caro, e estando o clube disponível com o investimento que fez, e agora falando do paddle ou do SUP, foi fantástico o verão, ver as pessoas a irem experimentar, a quererem comprar o seu próprio equipamento, muitas vezes caírem, a trazer miúdos, graúdos, os pais, os filhos, as tias. Acabou por ter ali algum movimento familiar, mas mais do que isso, social, em que as pessoas se juntaram para usufruir do mar. Seja ele em cima de uma prancha, seja ele em cima de uma canoa, seja fazer vela, e isso é que eu acho que é mais importante. O investimento tem que ser feito nesse sentido de consciencializar as pessoas para aproveitar aquilo que têm. E sem dúvida nenhuma que isso foi uma aposta muito eficaz da parte da direção, bem como a aposta também, como tinhas falado, à apneia, que neste momento temos sensivelmente, José, 16, 18 atletas federados. 18 atletas federados. E pratica-se a apneia? Que praticam, fazem 3 vezes por semana, ou seja, a parte da sua atividade física, em piscina, como é óbvio, e quando chega ao fim de semana, no mar, se assim o permitir. Estamos a falar de formação federada, com os seus seguros, de planeamento de atividade física, que não de uma atividade física de lazer, mas algo que traja uma componente desportiva extremamente forte. Mas para isso é preciso conquistar as pessoas, é preciso
manter estes pequenos cursos, ter essas iniciativas para que as pessoas possam usufruir, experimentar, gostar e então depois aí continuar, se assim o pretenderem, como é óbvio, ou sozinhas, na aquisição do seu equipamento porque efetivamente querem fazer SUP só por lazer, ou então porque decidem ter um aspecto mais competitivo e então aí adquirir, inscreverem-se no clube como sócios e poder usufruir daquilo que o clube tem em termos de formação. Uma curiosidade só, o pádel contempla competição? Contempla. Neste momento não temos número de atletas suficientes para fazer competição, ou seja, está muito numa vertente de lazer. Nomeadamente a maior parte das pessoas aqui não se nota, nem se vê nos Açores, mas noutros países foi a atividade que teve mais crescimento em termos mundiais, porque conseguiu-se aproveitar rios, lagos, pode-se fazer pedal em qualquer lado. E a verdade é que se formos ao continente neste momento, em qualquer riazinha e qualquer lago, eu dou o exemplo disso na Serra da Estrela, tem lá um pequeno lago, eu não sei agora qual é o nome, em que se faz pedal durante o verão, não sei se de inverno não, porque está muito frio, mas que se faz com consistência, principalmente uma vertente de lazer, de passeio, de descoberta e de usufruir da nossa mãe natureza. Andar de pedal em pé, com o remo, só ali ao largo do Monte Brasil, conseguir ver o fundo com bom tempo, é algo que desafio-te quando quiseres, no próximo fim de semana, que me vires, pá, vai à água e experimenta, e convido as pessoas, agora de inverno não, mas de verão, será uma iniciativa bastante agradável de participarem. Agradeço já o convite e participaram, e falando da atividade, de uma atividade bem recente no passado fim de semana, participaram cerca de 50 atletas na iniciativa que o Clube Náutico teve no Terceira Apagaiar. Terceira Apagaiar, sim. Fala-me um pouco dessa atividade, de como é que surgiu essa ideia e que consequências irá ter na aquisição de novos elementos. José Gabriel Alves. Um parceiro fundamental na canoagem é a própria Federação. E a Federação anualmente pede aos clubes que para as atividades de canoagem de lazer façam candidaturas para provas, para eventos, e um dos eventos que eles pedem é abrir um dia, ou mais do que um dia, a canoagem à população em geral, para não ser só os atletas federados, para não serem só os atletas dos clubes, para ser no fundo toda a gente que queira experimentar. Isso é bom para os clubes, porque de uma maneira ou de outra capta-se sempre mais algum atleta. Mas também é bom para a modalidade, porque ela passa muitas vezes despercebida, porque uma modalidade é feita ao fim da tarde, é uma modalidade que não tem a projeção que outras modalidades têm, e que assim é uma forma de mostrar à população em geral que existe, que podem experimentar. Se quiserem experimentar, têm aquele dia e seguramente terão outros. E inscrevemos no programa da Federação com 2 eventos. Um deles este que foi realizado no passado domingo e outro que será em julho, se a pandemia nos deixar, que será uma travessia Terceira Graciosa em canoagem. É um desafio da Federação, parceiro, que nos dá muito gozo, que tem muita abertura agora para a atividade, e um parceiro também, a Associação de Canoagem, que também nos ajuda. Mas isso foi um evento federado, ou seja, foi organizado entre o clube e a Federação. Portanto, mais virão, certamente. Isso quer dizer que o resultado, o balanço é positivo? Sinceramente, com as condições climatéricas que estavam e aparecer cerca de 50 pessoas... Não estava aquele dia muito atrativo, o sol não brilhava, não era? Estava uma chuva, e ao domingo, uma coisa... se calhar, alguns podiam ter ficado em casa, mas não, deslocaram-se até ali à Baía de Angra do Heroísmo para experimentar a canoagem. E fizeram enquanto houve possibilidades de o fazer. Portanto, não foi o fazer, experimentar... Não, aguentaram-se até o fim, aguentaram-se... E ainda outro dia tive a dizer, aguentaram-se até à foto. Portanto, foi um evento agradável. As condições não foram as ideais,
Daí já temos falado com a Federação para fazer mais um dia aberto a canoagem, já lá para o meio do verão. Ainda não tem data definida, mas vamos repeti-lo. André Avelar, essa ligação Terceira Graciosa, tu que és treinador e julgo que também praticas canoagem, não? Isto é coisa para levar quanto tempo daqui até à Graciosa? Isto é a minha mais vertente, do que a Sata, é a minha vertente da aventura, e vou repetir as palavras que repeti há 2 anos atrás, quando fizemos a travessia na comemoração dos 100 anos do Peter Café Sport, e em que fizemos a travessia da Terceira a ligar São Jorge, Pico e Faial. Ou seja, remámos daqui até ao Faial, e criou-se ali uma equipa de pessoas que perceberam que o mar não é o que nos separa, mas que o mar é o que nos une. E é essa a minha motivação. Sempre que desafio aqui o Clube Náutico, que isto foi uma iniciativa Clube Náutico, na altura Peter Café Sport, o ano passado não foi possível realizar pela pandemia que nos afetou e pelas condições de segurança que eram necessárias para o realizar, além de que também houve poucos treinos, os atletas treinaram menos, e isto é uma travessia ali com algum risco, como é óbvio, que temos que garantir as condições de segurança, porque são cerca de 70 km, são cerca de 35 milhas náuticas a ligar aqui a Terceira Graciosa, que tem que ter principalmente capacidade para estarmos sensivelmente 8 horas no mar, a remar, com as devidas pausas. É mais ou menos esse o tempo. Mais ou menos esse é o tempo que está previsto. Mas quem participa depois é efetivamente um momento de grande convívio, de grande respeito, mas principalmente vou levar isso para uma grande consciência ambiental. Quando nós fizemos a travessia há 2 anos atrás, Lino, aquilo que mais impressionou todos os atletas e principalmente todas as pessoas que iam no barco de apoio, as pessoas que tiveram-nos a ajudar, pronto, aqui foi o lixo que se viu no mar. Não houve nenhuma milha, não houve nenhum quilómetro que nós passássemos que não se visse a tampa de plástico, a rolha, o pedaço de chinelo, o pedaço de balde. É algo que impressionou bastante, porque estamos no meio do Atlântico, estamos no meio de uma ilha, no meio de interilhas, peço desculpa. E como é que é possível nós, numa pequena embarcação, ver tanto plástico? E vamos fazer essa iniciativa também com essa consciência, que é, por favor, temos que respeitar, mais do que nunca, para as próximas gerações, a defesa ambiental. Por isso, a travessia que nós fazemos, além de ligar as ilhas, além de trazer uma consciência de que o mar é que nos une, o mar faz parte da nossa insularidade, mas também faz parte da nossa sobrevivência, as trocas comerciais entre as ilhas todas, é, sem dúvida nenhuma, uma consciência ambiental. Temos que respeitar, temos que saber usufruir, temos que saber usar, mas não precisamos estragar. Para um presidente de um clube náutico, acredito que também, e nos tempos que correm, e pegando nesta reflexão que o André Avelar fez, há que haver também, além do fomentar a prática das modalidades, transmitir e alertar para esse respeito que deve haver pelo mar. Há uma grande preocupação dos nossos treinadores e até mesmo dos nossos diretores em transmitir, sobretudo aos mais pequenos, a todos, mas aos mais pequenos, porque são eles que vão fazer o futuro do planeta, em transmitir uma consciencialização para o ambiente. O ambiente hoje em dia está a ser maltratado. Já começa a haver uma consciência diferente, mas foi muito maltratado e continua a ser muito maltratado. No nosso caso, o mar, notamos muito aquilo que o André referiu, que é, não há vez nenhuma que nós não vamos para o mar para as diversas atividades, que não haja um bocadinho que não esteja lixo. A gente vai pescar, existe lixo. Vamos pescar, por exemplo, pescamos de fundo, existe lixo no fundo. Sobretudo restos da pesca profissional. Isso não atraindo a eles qualquer tipo de culpa, porque às vezes ficam lá por as condições do mar, ou por te rebentar, ou pronto, é a vida deles também. Mas sobretudo a boiar,
porque é esse que a gente vê. E é esse que a gente consegue demonstrar aos mais pequenos o exemplo. Aquilo que não se vê, eles não conseguem ver, não têm aquela percepção. Mas o que se vê, os treinadores tentam passar o não pôr o plástico para a água, o não utilizar certos tipos de materiais. Tentamos passar essa como é que eu ia dizer, Uma responsabilidade. essa responsabilidade aos miúdos. No fundo é uma responsabilidade que eles têm E que depois, e que já depois em demonstram... casa, se calhar é uma forma de veicular aos pais, aos adultos. Tal e não é? qual, Sem tal e dúvida. qual. Há pais que nos chegam e dizem assim: não sei o que é que vocês estão a fazer aos miúdos, que a gente não tínhamos, não estávamos despertos, por exemplo, para a escolha do lixo. E agora chegamos a casa e dizem-nos que temos que fazer uma triagem, temos que, a garrafa pode ser reutilizada, o plástico vai para o... Portanto, não só nós, mas as escolas também têm uma palavra, mas nós temos uma grande responsabilidade. Toda a gente que trabalha com miúdos deve ter essa responsabilidade. André, isto com a pandemia, o Covid-19, infelizmente sabemos que anda tudo meio às avessas e sem planificações, sem planeamentos. Mas o que é que se perspectiva, sendo que as modalidades náuticas nunca estão paradas, porque há treinos que as pessoas às vezes pensam que para-se no inverno porque está a chover e está frio, mas é precisamente o contrário. Mas agora no verão, quando começa este melhor tempo, agora a partir de abril, maio, começam a surgir as competições. Há algum planeamento nesse sentido, quer das várias modalidades? Sim, eu penso que a preocupação de todas as federações, e posso falar da Federação de Vela, canoagem, as que estão ligadas efetivamente à parte náutica, bem como todos os outros desportos, como é óbvio, tiveram uma preocupação que foi sempre a manutenção da atividade física. E por muito mais que seja difícil, a verdade é que as pessoas e os atletas respeitaram ao máximo, e eu penso, e agora eu vou ser unânime em dizer isso, que é em todas as modalidades que eu vi até agora. Porquê? Porque o atleta é algo que está habituado a ter regra. E se tem regra para vestir no balneário, para vestir o seu equipamento, para preparar o equipamento, e falo em todas as modalidades no geral, ou seja, existiu um esforço enorme para que se mantivesse a atividade física de todas elas. Claro que na atividade náutica existe sempre uma preparação diferente, tem que se vestir, como é óbvio, equipamento de segurança, e eu vou dizer equipamento de proteção, nomeadamente as lícaras, os calções, porque estamos a treinar de inverno. Porquê é que treinamos mais de inverno? É muito simples, porque as provas são no verão, como eu costumo dizer, treino duro, prova fácil, não é? E a verdade é que os atletas não podem parar. E houve também, não só da parte dos clubes e das federações, mas principalmente das entidades governamentais. Acho que houve sempre essa preocupação, tanto da Direção Regional aqui do Desporto, como das direções nacionais, essa preocupação das pessoas não pararem a atividade física. E se formos mesmo ao fundo da questão, uma das situações, tanto em planos de contingência ou situação de emergência aqui no nosso país e nas nossas regiões, foi sempre permitido uma atividade física regular, distanciada, com máscara, de forma a que não existisse a transmissão do Covid, como é óbvio, mas houve sempre essa preocupação. Houve receio? Houve receio, muito receio. E os atletas também, mais do que os atletas, os pais dos atletas. Porque não nos podemos esquecer que, hoje em dia, um atleta, para ter atividade física, tem que ter uma componente logística completamente diferente da minha altura, quando se construía canoas, em que o meu pai ofereceu-me uma bicicleta e eu ia treinar. Hoje em dia, o pai tem que levar a criança, tem que ir buscá-lo, sai da escola. Existem outros tipos de condicionantes que não existiam há data de anos. E, principalmente, muitas vezes, a outra condicionante é que os avós é que fazem esse transporte. Os avós fazem parte da logística e, por isso, alguém que tenha o Covid também pode transmitir em sua casa. Por isso, houve sempre essa preocupação. Eu falo na generalidade em todos os clubes de atividades náuticas e vou expandir aqui na Ilha Terceira a maior parte dos clubes onde vivo, desde do futebol, do basquete, essa preocupação imensa e extremamente respeitadora, porque, se percebermos aqui um bocadinho, o número de casos que nós tivemos de Covid, com o número de casos que atletas
e efetivamente tiveram com Covid, é um valor extremamente residual. E mais do que isso, foi uma transmissão normalmente não por atividade física, mas por segunda atividade. O que representa que os atletas respeitaram as indicações e respeitaram os planos de contingência, e não posso deixar uma palavra de apreço a todos os treinadores, atletas e entidades governamentais, Direção Regional do Desporto e da Saúde, para essa consciência e por esse sucesso no respeito que tem vindo a acontecer aqui na Terceira e eu penso que em todos os Açores. José Gabriel, houve modalidades, as ditas de pavilhão, que tiveram outras restrições que não aquelas ao ar livre. As modalidades náuticas sendo praticadas ao ar livre, como outras, como o futebol, como o atletismo, não tiveram tanta paragem como as ditas de pavilhão. Isso trouxe atletas novos ao clube? A paragem que houve nos pavilhões devido ao Covid, e sendo sincero, ajudou as modalidades náuticas. É verdade que os clubes tinham que estar preparados para receber esses novos atletas. Nós, como estávamos numa fase de expansão, tivemos uma procura enorme de atletas. Passámos de valores, não sei dizer ao certo o número de atletas que tínhamos anterior ao Covid, mas estamos a falar aí para no máximo 20 atletas de todas as categorias, para valores entre os federados e aqueles que querem fazer só por lazer, para 79. É uma valoração mais de 50%, garantidamente. Posso dizer que foi a modalidade nos Açores que mais cresceu, foi a canoagem. Isto com dados dados oficiais. O Covid a gente ajudou-nos muito, é verdade. Com as devidas cautelas e o devido respeito que se teve que ter, mas houve uma procura porque deixaram de estar nas artes marciais, deixaram de estar no basquetebol, deixaram de estar no handball e nas outras diversas que não vou enumerar todas, mas para ter o desporto que era possível. E o desporto que era possível é o desporto ao ar livre. E a canoagem era um deles. Na altura não tínhamos vela ligeira ativa, tal e qual como não temos ainda, mas brevemente estará. E a canoagem foi aquele que absorveu muitas... E depois lá está. Alguns passaram dos pavilhões para a canoagem e depois trouxeram amigos que quiseram experimentar e que continuam. Para se ter uma noção, de inverno era complicado às vezes ter a miudagem toda a treinar. Tempo mais frias, águas de mar frias, normalmente é um tempo que não é atrativo ao treino. Por muito que se incentive, não se pode incentivar miúdos de 7, 8, 9, 10 anos a ir para o mar e a ficar gelados, não é? Os próprios pais não acham que deva ser. Apesar de às vezes há saúde. E este ano, por exemplo, o inverno, tínhamos sempre, por cada treino, à volta de 30 a 35 atletas. E em bom da verdade tivemos um inverno bem rigoroso. E é verdade. É rigoroso. Portanto, ter 35 atletas nas diversas categorias, uns começavam, por exemplo, domingo às 9 da manhã e prolongavam-se até às 10h30, outros fazem treino logo a seguir das 10h30 ao meio-dia, e ter valores médios garantidamente de 25 atletas por treino é muito bom. Com a condicionante Covid a seguir, porque o inverno também foi rico em Covid. E que houve alguma preocupação, tanto do clube como dos pais, em que houvesse um mínimo de contacto, mas mesmo assim ter esses atletas é muito bom. É muito bom. André, em termos do tal número de atletas que estão distribuídos pelas várias modalidades, podemos dizer que a canoagem é o ex-libris neste momento do Clube Náutico? Sem dúvida nenhuma. Eu penso que nos últimos anos, e percebendo principalmente o percurso português de atividade náutica, e vou trazer o exemplo aqui da vela, não é? Que há poucos dias fomos prata outra vez no Campeonato Mundial de 470,
começa-se a perceber que a influência, principalmente, não é a influência, peço desculpa, o investimento que houve das modalidades náuticas começa a trazer resultados agora. Temos o Fernando Pimenta, na canoagem, não é? Tivemos outros atletas, como é óbvio, que traz principalmente a parte de competição, não é? Que acho que faltava no desporto náutico, que é visto sempre como uma questão de lazer. E faltava essa parte competitiva, o poder ganhar e o poder participar, o poder ter atletas em termos ou seja, atletas com a oportunidade de mostrar o seu valor. E penso que aqui nos Açores a canoagem foi algo que cresceu rapidamente. E porquê? Primeiro, investimento dos clubes, houve não só do Clube Náutico, mas de outros clubes também. Segundo, é uma prática não só de lazer, mas também de competição, são as duas associadas, e é uma prática em que facilmente as classes, principalmente mais novas, tomam o jeito, tomam o equilíbrio, facilmente começam a passear, facilmente começam a ter segurança no mar, sentem-se confortáveis. E isso tudo acumulado acabou por trazer um crescimento exponencial na canoagem, que a mim muito me agrada, principalmente porque sou atleta de canoagem de há longo tempo, não vou dizer quantos anos, mas já são uns quantos, em que tive a oportunidade na altura de participar em provas internacionais, como a Volta à Ilha Madeira, ou mesmo a Volta à Ilha São Miguel, ou o Pico, em que agora se vê efetivamente os resultados desse investimento. Não foi um investimento de 5 anos, estamos a falar de um investimento de 30 anos no desporto e na atividade náutica. Sem dúvida nenhuma, e arrematando, o Covid trouxe uma consciência aos pais e às crianças daquilo que a natureza nos oferece, daquilo que nós podemos aproveitar como açorianos, como angrenses, terceirenses, e principalmente nas nossas condições. Poder treinar de inverno é algo que em muitos sítios no continente não é possível. Porque não é permitido, é muito frio, as condições são adversas. Nós, de verdade, tivemos um inverno rigoroso desde de dezembro, meados de dezembro, ali antes do Natal, até fevereiro, foi sempre mau, foi sempre com chuva, sempre com vento, mas a verdade é que as baías proporcionam treino, aumentam a nossa capacidade, e o meu orgulho e o resultado final era termos atletas aqui da região, como já tivemos e já temos, mas numa classe mais velhinha, em classe de veteranos, mas principalmente termos atletas novos, nos infantis, júniores, a representar os Açores e a representar o nosso país numa prova, seja nacional ou seja internacional. Esse é efetivamente o culminar do desporto competitivo. Por outro lado, temos a parte de lazer. Até os próprios pais vão para o pé da beira-mar, vão os filhos a treinar, vão dar os seus passeios pedonais enquanto esperam para o miúdo ou para o seu filho que está a fazer a sua atividade física. Eles próprios aproveitam para fazer atividade física, e eu acho que é o melhor dos dois mundos e temos que saber aproveitar isso ao máximo. Continuando neste rumo, podemos ambicionar a um médio e longo prazo termos atletas de alto nível competitivo? Sem dúvida. Podemos dizer também que a terceira, sem dúvida nenhuma, é aqui Angra, é o bastião da canoagem. Tem 3 clubes só na Baía de Angra, com formação, com atletas altamente competitivos, com uma competição, porque só existe crescimento quando existe competição, e competição regulada. Efetivamente existem outros clubes e outras ilhas cuja canoagem também cresceu. Não queria deixar aqui de não mencionar, em São Miguel, a Lagoa, Ponta Delgada, tem feito um esforço enorme, o Pico, o Faial, em manter e trazer atletas. Este boom tem que ser aproveitado por todos os clubes para existir, não trazê-los, mas principalmente a manutenção e o crescimento sustentável da modalidade. José Gabriel Alamo, ouvir um treinador do clube falar desta maneira, de certo, é o pensar que foi uma escolha acertada. É difícil arranjar treinadores técnicos para as modalidades náuticas, principalmente no seu clube. Qual é o quadro de técnicos que tem neste momento? Temos, na vela, por exemplo, temos um treinador já. E pode referir os nomes porque fazem parte desta grande equipe. O Adelino Andrade foi uma escolha excepcional. Para além dele, investimos na formação de mais 5 treinadores. Ou seja,
quando um treinador, por qualquer motivo, não possa estar com os miúdos não perderem um treino. Na parte da canoagem, formamos dois treinadores. Temos o Eliseu Reis, que é um atleta para ter ideia, ele em 2019 foi pódio nacional da canoagem de mar, em veteranos. Portanto, ainda compete. É um treinador que os resultados mostram, ou seja, o ter miúdos e o gostarem dele ajuda bastante. Formamos mais dois que estão, vamos assim, na retaguarda. Há um curso de treinadores de canoagem que abriu as inscrições agora, que vai ter dois atletas do clube a tirar o curso de treinador. E no fundo o futuro passa por aí, é ter atletas e arranjar fórmulas dos próprios clubes terem Desculpa, José. Dos próprios clubes terem capacidade de resposta no caso de haver novas. O André Velar é o nosso homem do SUP. Eu vou fazer aqui uma inconfidência. O André Velar é atleta de canoagem, mas não é pelo Clube Náutico de Angra do Heroísmo. E aí está uma abertura que eu acho muito saudável. É um bom exemplo isso. Ele é do ambiente são que existe. E que deve existir e que tem que existir para bem das modalidades. As rivalidades existem. E acredito que só vai beneficiar com isso o mar. Não há dúvida nenhuma. O mar e os próprios miúdos. Atletas. Eu queria-te só dizer, para não esquecer também do nosso treinador, o João Pedro. Calma, eu ia chegar lá. Uma coisa mais recente, que é a apneia. Começamos por... Lá está, o João Pedro Couto é peça fundamental. A apneia começamos por a preocupação da segurança no mergulho. Os nossos mergulhadores que fazem pesca submarina, uns de lazer, outros profissionais, foram aprendendo consigo mesmos. Ou seja, a componente de segurança, umas vezes não há noção e outras vezes não se nota que se está a fazer algo de mal. E começamos com essa preocupação, foi trazer sobretudo segurança a quem pratica a apneia. Quem pratica a apneia para a pesca submarina ou quem pratica a apneia só por praticar. E para competição. E para competição. O João Pedro propôs ao clube essa vertente. A gente costuma dizer que o mergulhador, a gente diz, toma cuidado com certas coisas, e ele já sabe, já faz isso há 30 anos. Há 30 anos pode estar a fazer mal, por exemplo. E isso foi um componente que, inicialmente, a questão de segurança era fundamental, mas depois começou a ter... Aliás, o projeto em Angra do Heroísmo e no Clube Náutico é um projeto de piloto que está a ser implementado no resto do país. Tivemos e temos um instrutor de renome, o Raul Arenas, que nos vem dar os cursos cá, normalmente são feitos por 2 vezes no ano. O ano passado até existiu a possibilidade de fazer 4 vezes, mas o Covid não deixou, porque começou a haver muita procura, e vem cá, faz o curso, mas ele tem a sua vida no continente, e o João Pedro é que é a pessoa que depois há os treinos semanais, 2, 3 treinos por semana, e o João Pedro é que é a pessoa que encabeça esse projeto. É um projeto que tem havido muita afluência. Inicialmente pensou-se que as pessoas gostavam mais era de mergulho, mas era mergulho para o mar e vamos ao mar e vamos apanhar uns peixes e ficava-se por aí. Mas não. Neste momento há 18 atletas a fazer treinos semanais nas piscinas municipais, porque de inverno é onde se pode treinar. Para além disso, depois vamos ao mar. Mas o André fez bem em referir. Mas o João Pedro é peça fundamental. A apneia neste momento é, sem dúvida nenhuma, uma disciplina que até tem passado um bocadinho ao lado das notícias, mas Portugal já foi várias vezes campeão europeu e internacional da apneia. Temos grandes atletas em Portugal
e a representar Portugal. Ou alguns treinados por Raul, outros treinados por outros clubes, como é óbvio, mas é uma disciplina que passa aqui um bocadinho ao lado, porque quando pensamos em apneia, a verdade é que as pessoas pensam sempre na questão do lazer, da caça submarina e não de uma questão de competição. A verdade é que existe dentro da própria apneia, a apneia estática, a apneia dinâmica e que tem uma influência em termos mundiais mais do que nós conseguimos ver dentro do nosso próprio país e até aqui na região. Aliás, o Raul, por exemplo, vivia parte do ano no Pico. E começou até os cursos de mergulho feitos pelo Raul Arenas começaram foi na Ilha do Pico. Ele veio para o Pico, fazia a sua vida e há um miúdo no Pico. Eu não quero estar a dar uma informação errada, mas julgo que há um miúdo no Pico que até já faz competição a nível nacional. Sim. E com excelentes resultados, quer dizer... eu acho que é uma modalidade que não passa à parte da maioria dos clubes, não é assim? É verdade. E do Clube Náutico que passou durante muitos anos, mas é uma modalidade que, lá está, é mais uma modalidade que podemos abrir à população em geral e que havia e há cada vez mais mergulhadores, mas aquele mergulhador que aprendia consigo próprio, quer dizer, ia para o mar e que há técnicas que lhes facilita a vida e, sobretudo, que lhes proporciona segurança. Neste momento, a segurança da formação da apneia é tão ou mais importante, para termos noção, que, por exemplo, no próximo curso, e já posso anunciar aqui um pouco, vai ter a apneia para ondas, ou seja, para quem faz surf, para quem faz atividade náutica, estar preparado para aumentar a sua capacidade, ou seja, e aumentar os seus níveis de segurança de quem vai fazer uma atividade física, como a surf ou como o paddle, e se vê envolvido ali em situações mais enrascadas, por assim dizer, a aproveitar o surf aqui da nossa região. Bom, isto quando a conversa é agradável, flui e rapidamente vamos caminhando para o término, temos ainda aqui cerca de 10 minutos, eu vou deixar 5 para cada um, obviamente deixando os últimos 5 e o André irá compreender para o Sr. Presidente José Gabriel Allan. Claro que sim. André, deixando o microfone à disposição de um treinador, de um praticante e de um homem apaixonado pelo tudo o que tem a ver com o mar, uma palavra a quem nos ouve, no sentido também de conseguir apelar não só à consciencialização, mas à prática destas variadas modalidades. Muito bem, vou ser rápido. São 3 coisas que eu acho que são essenciais. A primeira é o respeito pela natureza. Vamos respeitar a natureza, vamos fazer reciclagem, vamos de alguma forma não prejudicar. E isso é o mais importante. Para termos isso, e prevalecendo a nossa consciência e o respeito pela natureza, vamos aproveitar aquilo que ela nos dá. E aproveitando é termos atividade física, seja ela no mar, seja ela em terra, aproveitar ao máximo com o respeito que temos que ter pelo nosso meio ambiente. Terceira, sem dúvida nenhuma, é aproveitem as atividades náuticas, ponham os vossos filhos nas atividades náuticas, aproveitem para fazer exercício também, respeitem essa forma, principalmente, de estar no meio ambiente, porque temos sempre o medo e a insegurança de praticar um exercício, principalmente com o mar. Vamos fazer com que a atividade física náutica aumente, seja ela em qual for a modalidade. Experimentem, pratiquem, os clubes existem, o Clube Náutico existe, proporciona várias atividades, inscrevam-se, venham participar e, sem dúvida, vão poder usufruir de algo que só agora é que tomamos consciência, porque tivemos uma pandemia e tivemos que estar todos fechados em casa. Por isso, aproveitem ao máximo. José Gabriel Allan, como Presidente da Direção, deixo aqui a última palavra para os nossos ouvintes. Se quiser também anunciar alguma coisa que esteja na manga para sair, sei que 2020 teria sido o ano da comemoração dos 85 anos, onde era esperada ou estava a ser planeada, por ser uma data tão significante,
uma comemoração particular. Última palavra aqui para os nossos ouvintes de José Gabriel Allen, presidente do Clube Náutico de Angra do Heroísmo. Olha, Lino, vou ser rápido também. 85 anos do clube representa muito para a nossa ilha. Uma instituição aguentar-se 85 anos, mesmo com altos e com baixos, não é fácil. Posso anunciar aqui uma coisa que já há 25 anos atrás ou mais que andavam a pedir ao Clube Náutico e o Clube Náutico nunca conseguiu proporcionar. Este ano vamos fazer um mini campeonato de vela e cruzeiro. Quer dizer com isso que não vamos ter protagonismo nem a outras atividades que existem, nem a outro campeonato que existe, que o fazem e fazem bem, mas queremos também, a pedido de alguns sócios, a pedido de algumas pessoas que não são sócios, ter alguma atividade nessa área. Portanto, a Vela Cruzeiro, brevemente haverá alguma informação sobre isso. Estejam atentos. Em relação às atividades de iniciação, experimentem a canoagem. Brevemente terão vela ligeira para poder experimentar. As outras modalidades vão estar abertas. Este verão vamos ter novamente cursos, se assim o Covid deixar, cursos da apneia. Vai haver durante a semana, vai haver umas horas, em 2 dias, várias horas dedicadas aos miúdos, à introdução da apneia aos miúdos. Começar a consciencializar as crianças desde o início. E uma coisa que já era esperado para os sócios, não sócios, para todas as pessoas que alguma vez entraram no Clube Náutico, que é as obras. Que é a remodelação total da sede do Clube Náutico. Já há muitos anos que pede, já há muitos anos que é prometido, já há muitos anos que era... Neste momento estamos a ultimar o processo de concurso público. Portanto, também haverá brevemente novidades sobre isso. E isso é só parte dos desafios que... Para os sócios e para quem não é sócio. Para quem não é sócio, que se faça. E para quem é sócio, puxá-los para dentro para o clube. O clube existe, são de todos. São daqueles que gostam mais e gostam menos, e nem sempre gosto de tudo quanto se faz, mas é para os sócios todos. Esse trabalho e essa dedicação que tentamos passar é de todos os sócios e é de todos os angrenses. O clube existe há 85 anos, faz 86 este ano. Não houve a possibilidade de comemorarmos o ano passado. Este ano dificilmente se vai fazer isso. Vai-se fazer a comemoração. Quando se puder fazer, há de se fazer e há de se fazer à série. Esperemos que seja na reinauguração das novas obras. Portanto, veremos o que é que o futuro nos reserva. Olha, eu tenho a agradecer a presença dos dois, do José Gabriel Allen, presidente da direção do Clube Náutico de Angra do Heroísmo, do André Avelar, que além de ser presidente da mesa da Assembleia Geral, é também treinador do Clube Náutico de Angra do Heroísmo, e acho que esta foi das conversas que mais me prazer me deu ter enquanto locutor aqui do Rádio Clube de Angra, porque acho que tivemos aqui duas partes que são distintas, perfeitamente interligadas e que demonstram bem a sensibilidade que têm as pessoas que estão ligadas à parte do mar destas nossas ilhas. De facto, esta consciencialização, este apelo que cada vez mais urge fazer, de facto acho que acaba por ser a mensagem principal deste Magazine RCA, obviamente também dando a conhecer a todos os nossos ouvintes aquilo que se vai fazendo no Clube Náutico de Angra do Heroísmo, instituição fundada em 1935 e que de facto muito já deu, muito está a dar e de certo tenho a certeza absoluta que muito dará daqui para a frente. Quero também corroborar aquilo que o José Gabriel disse, que é quem não é sócio que se faça, porque com o pouco se ajuda. Eu próprio fiz-me sócio no ano transato, porque o ver o amor e a paixão que vocês têm por aquilo que fazem, obviamente dando tempo da sua vida pessoal a uma instituição
que, como sabemos, só quem tem amor à camisola é que pode fazer parte desses projetos, de facto fez com que eu também me sentisse comovido, entre aspas, por aquilo que está a ser feito em relação, e falando em termos gerais, em relação ao nosso mar, que de facto é essencial para a nossa sobrevivência e para a nossa vivência no dia a dia. Obrigado aos dois. Obrigado. Lino, eu agradeço a amabilidade de nos convidares para passar por cá. No fundo, é uma forma de nós dizermos a toda a população que estamos cá, e agradeço-te esse convite em nome do Clube Náutico e da restante direção. Agradeço o convite de teres-nos convidado para estarmos cá hoje. Nós é que agradecemos, porque é sempre também de salutar podermos dar aos nossos ouvintes tão bons comunicadores como foram o José Gabriel Alan, presidente da direção do Clube Náutico de Angra do Heroísmo, e o André Avelar, presidente da mesa da Assembleia Geral do Clube Náutico de Angra do Heroísmo e treinador do próprio clube. Estiveram aqui neste Magazine RCA de sábado, dia 20 de março, onde falamos um pouco sobre tudo o que envolve o Clube Náutico, sendo o mar o ator principal desta conversa. Obrigado. A mim resta-me de desejar a continuação de um excelente fim de semana a todos os nossos ouvintes, os melhores ouvintes do mundo, como fazemos questão de realçar, e esperando que continue na nossa companhia a continuação de um excelente fim de semana. Magazine RCA.